Paz, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho. Obrigado, Diácono Luciano. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Evangelho segundo Mateus, segundo escreveu Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Após a leitura, eu convido os irmãos a deixarem a Bíblia aberta, né? Você que está em casa, você que está assistindo, você que irá assistir em outra oportunidade, sempre que um pregador for pregar a palavra de Deus, leia a Bíblia e continue com a Bíblia aberta para examinar se está conforme aquilo que a Bíblia ensina. Mateus capítulo 8, de 1 a 4. Como é um texto pequeno, e aqui na igreja todos nós temos a versão revista e atualizada, ou a grande maioria. Vamos ler juntos? De 1 a 4? Vamos lá. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho ao povo. Aleluia. Palavra do Evangelho, irmãos. Que palavra maravilhosa. A cura de um leproso. Esse capítulo 8 aqui, logo após o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, vai narrar a trajetória de Jesus pela Galileia, pela Judeia, pela circunvizinhança do mar da Galileia ou do mar de Tiberíades, fazendo suas pregações e os seus milagres. Nós estamos aqui diante de um leproso, alguém que tem uma doença. Hoje o nome dessa doença é mal de Hans ou hanseníase. A hanseníase, durante muitos anos, foi chamada de lepra, né? É uma doença provocada por um vírus. Lógico que, à medida, irmãos, que a ciência avança, que a medicina avança, nós vamos tendo mais informações, mais notícias que no passado nós não tínhamos. Então, hoje se fala que somente 20% da lepra é contagiosa. Os outros tipos, outros 80% de tipos, não são contagiosas. Você vê como é o avanço da ciência, né? Mas se você for ler o capítulo 13 e 14 de Levítico, quando Deus estabelece a lei sobre a lepra, os sacerdotes foram treinados por Deus, instruídos por Deus, inclusive para determinar qual era a lepra que era contagiosa e qual era a lepra que não era contagiosa. Mas por desconhecer a palavra, por não estudar a palavra de Deus, por não se aprofundar no conhecimento de Deus, a lepra era uma doença tão mal vista que o indivíduo que a contraía, ele era considerado quase que amaldiçoado. Ele era considerado e chamado de impuro. Por isso ele precisava ser isolado da sociedade, viver isolado da família. E alguns deles tinham que até carregar um sinozinho. A Angélica, que estava na roça, sabe que lá na roça, lá na caatinga, o bode se perde no meio da caatinga. Por isso o criador de bode bota um chocalho lá, para quando o bode se perder, ele encontrar o bode com o chocalho, né? Era mais ou menos isso.
O indivíduo vivia longe da sociedade, vivia lá no Vale dos Leprosos, mas quando ele tinha que sair e alguém vinha de longe, ele já gritava: impuro, impuro, imundo, imundo, para que ninguém se aproximasse. A lepra, irmãos, é uma doença que primeiramente ela ataca a pele, né? Ela é dermatológica, é uma inflamação na derme, mas essa inflamação pode corromper músculo, tendão e nervos. Em alguns tipos de lepra ou de hanseníase, nós vamos ficar transitando no nome antigo e no nome novo, ela vai comendo as pontas, né, do corpo. Então é muito comum em alguém que está em estado avançado de lepra, as extremidades dos dedos da mão, dos dedos do pé, da orelha e do nariz terem sido comidos, carcomidos por essa doença. É desse indivíduo que o texto está falando. Na nossa Bíblia, na nossa versão, na nossa Bíblia não, que a Bíblia é única. Na nossa versão revista e atualizada, eles ainda colocam um título aí. Os irmãos têm um título na Bíblia? Vejam aí. A cura de um leproso. Então eu vou aproveitar esse título, Pastor Cândido, vou ter esse título para dizer assim: quais são as lições que nós podemos extrair, que nós podemos aprender sobre a cura de um leproso, sobre a cura deste leproso que está aí narrado no Evangelho de Mateus. Em primeiro lugar, este texto nos diz que há pelo menos dois ambientes. O sermão de hoje, eu vou usar sempre a palavra dois, para fazer a dicotomia, a comparação de uma coisa com outra. Então, meus 3 pontos vão estar falando do dois. Então, aparecem aí pelo menos 2 ambientes, 2 locais específicos e distintos. Versículo 1, só a primeira parte do versículo 1. Podemos ler juntos? Ora, descendo ele do monte. Vamos repetir? Vamos lá? Ora, descendo ele do monte. Só até aí, Angélica. Só até aí, irmãos. Descendo ele do monte. Uma das coisas, irmãos, que o homem que é sábio, ou aquele que deseja ser sábio, precisa aprender é que há tempo e lugar certo ou determinado para cada coisa distinta. Então existe sempre um lugar certo, um lugar adequado, um momento adequado para cada coisa. Uma linguagem bem comum, gente, bem popular. Não é chula, não é vulgar, mas bem popular. Nós temos, por exemplo, a praia e o shopping. A praia e o shopping são 2 locais de lazer, de passeio, né, de prazer, de brincadeira. Incrível. Praia e shopping, apesar de serem lugares de lazer, existe uma roupa adequada para ir à praia e uma roupa adequada para ir ao shopping. Há um momento adequado para ir à praia, há um momento adequado para ir ao shopping. Se nós crescermos essa comparação, bem infantil, bem simples, por exemplo, um hospital, né, ou um banco. Hoje de manhã nós falávamos do banco, né? Do pessoal fazendo trambique nos bancos. Pense aí num banco e pense no hospital. Ambos são lugares de trabalho, são lugares de prestação de serviço. Mas preste atenção que há um comportamento adequado para o banco, uma roupa adequada para o banco, como existe um comportamento adequado para o hospital, como existe uma roupa específica para o hospital, como existe uma linguagem específica para cada local. O rei Salomão, escrevendo seu livro de Eclesiastes, no capítulo 3, ele diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí ele vai fazer aquela lista de tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para... Salomão está nos lembrando ali que existe
uma hora certa para cada coisa. Você pode até fazer a coisa certa. Se o fizer na hora errada, ela passa a ser errada, porque foi feita na hora errada. O livro de Atos, capítulo 13, nós encontramos uma viagem missionária de Paulo, e Paulo indo lá para Macedônia. Capítulo 16 é o meu capítulo da Bíblia, viu? É o capítulo que eu estou vivendo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo está indo para a sua Macedônia, está indo para Filipos, chegou na cidade de Filipos, e diz assim o versículo 13: saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. É verdade, irmãos, que nós podemos orar em todo lugar e em qualquer lugar, mas Paulo está dizendo aqui, existe um lugar reservado, existe um lugar adequado, que não era na feira, que não era no tumulto, que não era no comércio, que não era na estrada, um lugar onde ele podia se refugiar para orar. Quando nós estamos estudando o Evangelho, os Evangelhos, nós vamos descobrir que Cristo tem o seu avanço missionário, Cristo sai pregando, Cristo sai curando, Cristo sai fazendo sinais e milagres, Cristo sai expulsando demônios, mas muitas vezes nós encontramos a expressão: Cristo se retirou para um lugar deserto para ali orar. Ó irmãos, Cristo, Filho de Deus, Senhor de todas as coisas, nos deu um grande exemplo de que havia o momento e o local para fazer alguma coisa, mas havia um momento e um local também para fazer outra coisa. Neste texto, nós temos aí dois ambientes. O primeiro ambiente é o monte, a montanha. E o segundo ambiente é o vale, é a relva. Jesus estava na montanha, capítulo 5, 6 e 7, daí o nome Sermão da Montanha, porque foi proferido na montanha, foi proferido no monte, e agora ele está descendo do monte para a relva. Neste texto bíblico, o monte, ele representa a comunhão. Vamos tirar aquela ideia de que Deus só tem comunhão lá no monte. Não vamos cair nessa ironia, porque nós já vimos que Jesus ensina, inclusive no Sermão do Monte, que nós devemos orar em casa, no nosso quarto, né? Então vamos tirar essa ideia de que Deus só está no monte, mas o monte aqui, ele representa a comunhão. Quando nós lemos o Antigo Testamento e também no Novo Testamento, muitas vezes nós lembramos dos montes de comunhão. Moisés subiu ao monte para encontrar com Deus, né? Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Moisés sobe no monte para falar com Deus e receber as tábuas da lei. No monte, Abraão subiu para sacrificar, e aí nós lembramos do Monte Sinai, lembramos do Monte Moriá, lembramos do Monte Gerizim, onde a mulher samaritana diz assim: olha, nossos pais adoram nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém o monte onde se deve orar. E mais tarde o nosso próprio Senhor fazia visitas constantes ao Monte das Oliveiras, onde tinha o jardim do Getsêmani, onde ele faz aquela oração famosa: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, irmãos, o monte é lembrado aqui como local de comunhão, de oração, de leitura da Bíblia, de meditação. Nós estamos vindo, como eu acabei de dizer, do capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus está expondo a palavra de Deus, onde Jesus está fazendo o seu sermão, né, numa linguagem bem nossa do século 20, onde Jesus está fazendo a sua escola dominical, né, o seu culto de doutrina, né, a sua reunião departamental, mas não no sentido de sociabilidade, mas no sentido de apresentar as suas bem-aventuranças, apresentar os seus ensinos, apresentar a sua doutrina.
E quando nós terminamos o capítulo 7, finalzinho do capítulo 7 diz: a multidão, ao ouvir, versículo 7, capítulo 7, versículo 28, está aí pertinho de vocês, quem puder ler comigo, 7, 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Aleluia. Gente, como é bom estar em comunhão com o Senhor. Como é bom ouvir a sua palavra. Como é bom orar. Como é bom jejuar. Eu não tenho, irmãos, como ler este texto do capítulo 5, 6 e 7 sem pensar no capítulo 17. O capítulo 17 é o capítulo da transfiguração. E no capítulo 17, versículo 4, vamos lembrar rapidinho, Jesus sobe ao monte com Pedro, Tiago e João, e ali ele transfigura, ele aparece glorioso, e aparece com ele Elias e Moisés, e Pedro, extasiado naquele momento, versículo 4 diz assim, quem tiver a Bíblia aberta pode ler, mas não é obrigado não, vamos comigo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei 3 tendas. Uma será tua, a outra de Moisés e a outra de Elias. Pedro está dizendo: bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Esqueci do mundo lá embaixo, esqueci dos boletos que eu tenho para pagar amanhã, esqueci dos problemas da vida, esqueci dos aborrecimentos da política, me esqueci de César, de Herodes, dos fariseus, da falsidade. É bom nós estarmos na presença de Deus. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, você que é crente, não estou falando com quem é descrente não, essa mensagem é para você que é crente. Quanto tempo tem que você não sente prazer em estar na presença do Senhor? Nós podemos falar de quantidade, né? De manhã nossa igreja estava cheia. À noite, sempre, nossa igreja tem estado com os bancos vazios. Não são todos os bancos, mas muitos bancos. Porque alguns perderam o encanto de virem adorar a Deus à noite. É verdade que alguns vão dar justificativa da distância, do transporte, de isso e daquilo, e daquilo, e daquilo. Mas se você observar, a grande maioria dos membros desta igreja moram neste bairro e não pegam transporte para vir para a igreja. Então o transporte, a distância, não pode ser usado como argumento. O argumento verdadeiro é: eu não venho porque eu não quero vir. Eu não venho porque eu não tenho prazer. Eu não venho porque eu estou fazendo outra coisa. Eu não venho porque estou encantado com outra coisa. Seja o trabalho, seja a escola de amanhã, ou seja a própria preguiça. Eu não venho porque não me encanta mais. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, quanto tempo você tem gastado? E eu quero usar a palavra gastado, apesar de eu não acreditar nela, porque não se gasta quando está na presença de Deus, se investe. Eu quero lhe perguntar, quanto tempo você tem gastado na presença de Deus? Há quanto tempo você não ouve a palavra de Deus? Ou há quanto tempo você ouve, mas não desfruta a palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido no louvor, na adoração, no culto? Não é o culto público, nós falamos do culto público agora, há pouco, eu quero falar do culto individual. Como é que está a sua vida pessoal? A pessoal com Deus. Você tem sido encantado, você está encantado em estar na presença de Deus? Alguns perderam esse encanto. Por isso, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não tem sido verdade nos lábios de muitos crentes. Por isso, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim suspira por ti, Senhor, a minha alma. Muitas vezes esses salmos tão cantados no Antigo Testamento se tornaram mentira nos nossos lábios. Mas o texto não fala somente do ambiente do monte.
Fala do ambiente da relva, do vale, cá embaixo. Jesus estava no monte, mas Jesus estava descendo do monte. Essa relva, ou esse vale para onde Jesus está se dirigindo, é o vale que representa o mundo, gente. O mundo que está à nossa volta. Olha, onde a sociedade, que está lá embaixo, no vale, essa sociedade está distante de Deus. Carentes de Deus, carentes do agir de Deus. Onde os hebreus estavam lá, Moisés no monte recebendo as tábuas da lei, e o povo cá embaixo fazendo e adorando o bezerro de ouro. Jesus estava no monte com os 3 discípulos na transfiguração, e lá embaixo estava uma discussão entre os discípulos que ficaram com os fariseus, enquanto o menino endemoniado e o seu pai desesperado estava lá embaixo, porque o problema deles eles não podiam resolver. Ou seja, o pai dizia: olha, meu filho de vez em quando cai na água, ou é jogado na água, se referindo ao Espírito, e muitas vezes ele é jogado no fogo. Mas enquanto Jesus está lá em cima no monte, os discípulos que ficaram estão discutindo com os fariseus as coisas menos interessantes, as coisas que alguém pode até achar que é do reino de Deus, mas o reino de Deus estava distante da sua discussão. Mateus capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis? João, mais tarde, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você parou para prestar atenção nisso? Nós somos de Deus e o mundo inteiro, grave esse inteiro aí agora, o mundo inteiro jaz no maligno. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Irmãos, lá embaixo está o leproso, o maldito, o impuro, o rejeitado, aquele que carece de Deus, carece do seu socorro, carece da sua ajuda, carece de ter um encontro com Jesus. Jesus, pensando neste mundo tenebroso, diz assim: eles são como ovelhas que não têm pastor. Eu quero lhe fazer algumas perguntas. Você tem se importado com o mundo lá fora? Pare de olhar agora para dentro da igreja, passe a olhar para fora da igreja, para aquilo que está fora das paredes da igreja, para aquilo que está fora das portas da igreja. Você tem se preocupado com o mundo? Esse mundo que jaz no maligno, esse mundo que está posto no maligno, você tem se preocupado com o mundo? Você tem orado pelo mundo? Intercedido pelo mundo, dobrado os seus joelhos diante de Deus, clamando pelo mundo? Você tem se colocado na brecha entre Deus e o mundo, clamando a Deus a sua misericórdia? Você tem pedido a salvação dos brasileiros? Vamos esquecer esses brasileiros que é muito grande. Você tem orado pela salvação dos moradores da Boca do Rio, onde Deus nos colocou para pregar o evangelho? Você tem orado pelos moradores da Boca do Rio? E aí eu vou ser mais específico, irmãos. Você tem orado pelo seu filho ou pela sua filha, pelo seu marido ou pela sua esposa, pelo seu irmão ou pelo seu sobrinho, que está distante do Senhor, que não está em comunhão com o Senhor? Olha, vou voltar para aquele texto de João. João diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você já parou para pensar que aquele seu filho que está distante do Senhor, ele jaz no maligno? Ele está posto no maligno, ele está sendo condenado pelo maligno, pelo pecado, ele está afastado de Deus e poderá receber a sentença de separação, de banimento eterno da presença de Deus. Irmãos, quando nós começamos a pensar nisso, não dá somente um arrepio no braço e na espinha, não,
mas dá uma vontade de se ajoelhar e orar, interceder e buscar e clamar e chorar e jejuar, dizendo: Senhor, salva a minha casa, Senhor, salva os meus, Senhor, salva os meus filhos, Senhor, salva os amigos de meus filhos, Senhor, salva, em nome de Jesus, não deixa que meu filho se perca, não deixa que ninguém da minha casa se perca, não deixa que ninguém da minha casa seja lançado no inferno de fogo ardente. Quais são as lições que nós podemos extrair da cura do leproso? Em segundo lugar, no texto há dois personagens distintos: o leproso e Jesus. Versículos 2 e 3, todos juntos. E eis que um leproso, tendo adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ficou limpo da sua lepra. Eu disse que tem dois personagens. Os irmãos viram aí dois personagens no texto. O primeiro personagem na narrativa, na verdade, é o último. Porque ele é o menos importante. Lá na língua portuguesa, quando nós vamos falar das ações do texto, nós estamos falando sempre de alguém que é agente e de alguém que é paciente. Alguém que pratica a ação e alguém que sofre a ação, né? Então, no nosso olhar humano, a princípio, me parece que esse rapaz é o agente. Nós vamos descobrir que, na verdade, ele é o paciente. Ele é o paciente porque ele é vítima da doença. E ele é paciente porque ele vai ser objeto do amor de Deus. Olha que coisa gloriosa, pastor Cândido. Ele é paciente porque ele é vítima da doença, né? Ele não escolheu a doença que escolheu, a doença que foi atrás dele. Mas ele também é paciente, porque ele não amou a Deus primeiro. Foi Deus que o amou e se manifestou a ele através de Jesus Cristo. Aleluia. Parece brinquedo essa palavra, irmão, mas não é não. Eu estou falando aqui do leproso, alguém que é vítima da doença. Na verdade, pouco se fala da lepra. Eu falei isso lá na introdução. Não gostamos de ler o capítulo 13 e 14 de Levítico. Então, tarefa para os irmãos em casa e para aqueles que estão ouvindo a mensagem através da internet. Leiam depois o capítulo 13 e 14 de Levítico, que vocês vão aprender muitas coisas importantes. A lei dizia que esse rapaz, depois de diagnosticado com a doença, e lembre que na época não tinha SUS, nem Plano Bradesco, nem Sul América, nem nada disso. Quem fazia o diagnóstico era o sacerdote. O sacerdote, além de ser pastor, além de ser orador, além de ser o intercessor, o sacerdote também funcionava como médico, né? E é importante nós entendermos isso, que uma coisa não anula a outra, né? Que a oração pastoral, que a oração da igreja, que a oração pessoal não afasta a importância de recorrermos à ciência, à saúde, ao médico, não de forma nenhuma. Mas depois do diagnóstico, ele precisava ser separado da sociedade. Alguns separados por algum tempo para fazer o tratamento e outros eram considerados impuros para o resto da vida. A Bíblia não nos diz por quanto tempo ele foi considerado impuro ou leproso. Mas é certo dizer que do dia que ele foi considerado impuro até aquele dia, ele não podia mais conviver em sociedade. Irmãos, ele não tinha mais quem fizesse um cafuné, alguém que lhe tocasse, alguém que lhe pegasse a mão, alguém que lhe desse esse ânimo do toque, e nós vamos ver isso depois em relação a Jesus. Mas esse indivíduo estava abandonado pelo mundo. Eu queria perguntar, você já parou para pensar em estar afastado da família?
Você sabia que ainda hoje há tratamentos? Vou falar do pessoal do SUS. Quem é internado pelo SUS? O indivíduo fica lá no leito dele, internado, separado da família, sem acesso a ninguém, porque é um adulto e no leito do SUS não tem leito de visita de adulto. Se for criança ou se for idoso, a lei garante que ele tem o direito de um acompanhante. Mas quantas vezes, irmãos, nós vemos as filas nos hospitais, a fila nos corredores dos hospitais, de alguém que está ali esperando que alguém da família venha no dia da visita para lhe dar um banho, para trocar a sua roupa, para fazer uma higienização. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar o que é ser impedido de vir para a igreja, de cultuar o Senhor, de estar com a família? Você já parou para pensar o que é viver dependendo de uma outra pessoa, como eu disse há pouco, para fazer a higiene, para tocar a sua roupa, para lhe dar um banho? Você já parou para pensar nisso? O leproso, ele representa a mim e a você. Eu e você somos os leprosos que aparecem nesse texto. Nós somos os homens decaídos. Pastor Paulo pregou hoje de manhã o estado da inocência dos nossos pais e o estado de pecado em que nós nos encontramos. O apóstolo Paulo diz: todos pecaram e destituídos, separados, carentes estão da glória de Deus. Todos nós fomos infectados com esse vírus mortal que é o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Porque nós aqui na igreja já fomos salvos e remidos pelo sangue de Jesus, nós temos dificuldade muitas vezes de percebermos que nós somos pecadores. Por isso, muitas vezes, quando oramos, somos arrogantes e prepotentes, como o fariseu foi. Eu não sou como o pessoal do carnaval. Eu não sou como o pessoal do paredão. Eu não sou como o pessoal das drogas. Eu sou da igreja. Eu canto no coral. Eu participo da SAF. Eu dou meu dízimo. Então eu não sou como os demais pecadores. Mas preste atenção. Nós somos iguaizinhos a eles. Nós só recebemos o perdão como graça de Deus sobre nossas vidas. Voltando ao sermão de manhã, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, por intermédio da fé. E isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, é um presente, é uma graça divina. Nós somos iguais ao mundo. Então, irmãos, quando nós estivermos diante dessas pessoas que estão vivendo na prática do pecado, nós devemos lembrar que nós também estávamos como eles, filhos da ira, e entre nós ou em nós operava o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Lá no pecado no mundo, Deus nos amou e se manifestou a nós e nos tirou desse lamaçal. Nós então devemos orar e interceder para que Deus resgate os seus escolhidos que estão lá perdidos nas trevas do pecado. Mas a segunda verdade que eu gosto de extrair dos personagens aqui é que o personagem principal, e eu gosto sempre de usar essa expressão, meus alunos morriam de raiva, quando assim, o principal e o mais importante. Emanuel, é redundância, é pleonasmo. Aí eu digo assim, pleonasmo não, é licença poética para dar ênfase. O personagem principal e o mais importante desse texto é Jesus Cristo. Jesus Cristo, que nos capítulos anteriores foi apresentado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, que foi apresentado pelo próprio Deus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus Cristo, que foi apresentado inclusive pelos demônios que o temiam e corriam da sua palavra. Jesus Cristo, que apresentou aquele sermão maravilhoso de 3 capítulos, que está registrado lá em Mateus 5, 6 e 7. Jesus agora, irmãos, é apresentado como aquele que tem misericórdia.
aquele que sente a dor, aquele que olha para aquele homem e a sua situação lhe toca. É como o pastor explicou de manhã, ele estava na glória, estado de glória, né? Estado de glória. E ele se esvaziou, veio para o estado de humilhação e se tornou servo, de carne como nós. O apóstolo João diz, e ele se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo Paulo diz, ele se esvaziou, né? E se tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Esse Jesus é aquele que não somente ouve a oração do leproso. Esse Jesus é aquele que não somente estende a mão distante do leproso, mas o Evangelho diz assim, Jesus estendeu a mão e o tocou. Vejam aí, irmãos, o versículo 4, é 4 ou 3, versículo 3. Jesus, estendendo a mão, tocou. Vamos repetir? Jesus, estendendo a mão, tocou. Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Meu irmão, eu quero lhe perguntar, qual foi a última vez que você sentiu o toque de Jesus? Qual foi a última vez que você sentiu o carinho de Jesus? Qual foi a última vez que você sentiu que Jesus se importa com você? Às vezes nós estamos cercados de tantas tribulações, de tantos problemas, que os nossos olhos estão fechados, que os nossos ouvidos estão tapados, que o nosso coração está insensível. Deus não deixou de se importar, Deus não deixou de tocar, Deus não deixou de se manifestar, mas muitas vezes Deus está fazendo tudo isso e nós estamos insensíveis ao toque de Jesus. Ao tocar naquele leproso, Jesus estava fazendo, entre outras coisas, declarando, eu sou maior do que a lei. Eu não estou limitado pela lei, muito pelo contrário, fui eu que fiz a lei. E sou eu que mando na lei. Lembra quando Jesus trata do sábado, ele está tratando ali da lei, de forma geral. Ele diz, porque o Filho do Homem, que é ele mesmo, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O sábado está debaixo dos meus pés. Jesus está dizendo, eu não estou condicionado à lei. Pelo contrário, a lei está condicionada a mim, porque ela é a minha lei. E então, Jesus ultrapassa a lei, suplanta a lei. E a lei que ele havia estabelecido, ele toca naquele leproso. E aquele toque foi um toque de cura. Eu queria lhe perguntar, mais uma vez, você tem sentido o toque do Senhor? Você tem buscado o toque do Senhor? Você tem buscado a comunhão com Cristo? Em terceiro lugar, quais são as lições que podemos extrair da cura de um leproso? Eu disse que há dois ambientes, o monte e a colina, né? O monte e o vale. Eu disse que há dois personagens, Jesus e o leproso. Eu vou dizer, existem duas atitudes que se seguem. Elas não são distintas, separadas, são duas atitudes que estão atreladas. Vejam aí, versículo 2 e versículo 4. Vamos ler juntos, versículo 2 e versículo 4. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se queres, pode purificar. Versículo 4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta
que Moisés ordenou para servir de testemunho. Aleluia. A primeira atitude, Jonilson, presbítero, é a adoração. Ele adorou. A segunda atitude, Jonilson comentou isso comigo outro dia, em outro sermão. Ele obedeceu. Que coisa gloriosa, Angélica. Alguns acham que a adoração por si só ela é o suficiente. Não é necessário obedecer. Não entendeu ainda os mistérios de Deus. Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de João, ele está tendo um debate com a mulher samaritana. Na verdade, ele está evangelizando a mulher samaritana sem dizer que está evangelizando. Isso é sabedoria, viu, Jonilson? É evangelizar sem dizer que está evangelizando. Eu tenho, por causa dos cursos que eu estou fazendo, que eu gosto muito, das palestras e tal, eu tenho ouvido muito dos irmãos da igreja secreta. Ana Maria sempre posta da igreja perseguida, né? E há coisas gloriosas ocorrendo no meio da igreja perseguida. Tem crente, pastor Paulo, que vai lá para a praça, prega, e é preso, e é torturado, e quando é solto, volta para a praça para pregar. Isso é uma verdade clara e nítida. Mas, irmãos, como é que prega na igreja secreta? Como é que prega sem dizer que está pregando? Pois tem muitos irmãos do mundo afora, pastores presbiterianos, que saem do Brasil para esses países comunistas, né? E hoje não é nem mais o comunismo. O comunismo está aí, é uma realidade e é uma praga. Mas não é só os comunistas, não. Os países de confissão islâmica, onde o evangelho é proibido de ser pregado. E eu fico imaginando como é que eu vou pregar o evangelho sem dizer que estou pregando. Lá no capítulo 4 de João, Jesus está pregando para a mulher samaritana sem dizer que está pregando. Senhor, me dê um pouco de água. E aí eles começam um diálogo, uma conversa, e Jesus vai falar para ela de coisas importantes. Ela faz aquela pergunta clássica, né? Onde é o lugar certo de adorar? Aqui nesse monte, nossos pais adoram aqui. Vocês dizem que é para adorar lá no outro monte, lá em Jerusalém. Onde é o lugar de adorar? Aí Jesus vai dizer da salvação dos judeus, que vai chegar a época que você não vai adorar nem aqui nem lá. Ele vai dizer que a salvação vem dos judeus, a revelação de Deus foi dada aos judeus através da sua palavra. Mas no versículo 24, aquele texto clássico que todos nós conhecemos, que Deus é Espírito, vamos dizer juntos, quem sabe de cor? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração, irmãos, é requisito principal para o homem. É dever de todo homem adorar o Senhor. E aí, adorar, servir ou prestar serviço, esse prestar serviço aqui é prestar serviço no sentido de culto, é dar adoração ao Senhor. Quando nós lemos lá a lei de Moisés, capítulo 20 de Êxodo, né, ele vai lembrar que ele é o Senhor, e se ele é o Senhor, ele é digno de toda adoração. Jesus lá na tentação, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, ele vai dizer, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, nós todos os homens somos convocados pelo Senhor para adorar e bendizer o seu nome, inclusive aqueles que não são crentes. Nós fomos todos criados para o louvor e honra e glória do santo nome de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos são convocados para adorar o Senhor. Deus requer do homem essa adoração, esse serviço, esse louvor, esse amor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Quando lemos os evangelhos, e eu estou me prendendo hoje muito aos evangelhos, quando lemos os evangelhos, nós encontramos muitos milagres que Jesus fez logo após ser adorado. Eu lembro, por exemplo, da mulher que está pedindo pela sua filha, e Jesus, a Sírio Fenícia, Jesus primeiro faz uma resistência,
em não atendê-la, e os discípulos insistem, e Jesus insiste em não atender. E Jesus diz que não é lícito tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa mulher então diz, mas os cachorrinhos também comem da mesa que caem dos seus senhores. E o adorou, diz o Evangelho. E após ter adorado, é como uma linguagem humana. Essa linguagem humana que eu vou utilizar, irmãos, não é para diminuir Deus, não, mas talvez tentar nós entendermos. Foi a adoração que amoleceu o coração de Deus. Deus, na verdade, Leda, está pronto para agir, mas Deus quer que nós nos curvemos diante dele e diante da sua divindade, não por orgulho, mas por dever de todo homem. Irmãos, quantas vezes nós estamos resistindo à adoração? Quantas vezes nós crentes somos alertados aqui na igreja sobre a necessidade do culto individual, do momento devocional, do culto no lar. Nós estamos vendo muitas vezes a nossa família, o nosso casamento ser desmoronado, ser desmontado, ser destruído, ser contaminado. Mas quantas vezes nós temos nos aplicado ao culto doméstico? Primeiro ao culto individual, depois ao culto doméstico. Orar e ler a Bíblia e cultuar com a esposa, com o marido. Orar e cultuar com o filho, com o pai. Inclusive com aqueles que não são crentes e que nem entendem o que estamos fazendo. Pois é, nós precisamos aprender a adorar o Senhor, a reunir a nossa família e celebrar e adorar o Senhor. Pois preste atenção, Deus quer ser ouvido, Deus quer lhe ouvir, lhe atender, e Deus quer ser adorado por mim, por você. O segundo cumprimento é muito importante, porque após ter adorado, Jesus lhe dá uma ordenança, não é uma recomendação, não é um conselho, é uma ordem. O segundo é o cumprimento ou a observância da lei. Eu preguei outro dia aqui sobre Isaías e vou voltar a pregar sobre o capítulo 1. O capítulo 1 nos mostra bem claramente que o povo deixou de adorar o Senhor. E quando o adorava sem sinceridade na adoração. Por isso Deus lhe diz assim, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Jesus repete isso no capítulo 15 de Mateus. Mateus 15, 8. Jesus vai repetir aquilo que Isaías falou lá no seu livro. Irmãos, aqui uma coisa muito intrigante que nós precisamos aprender. O texto que o pastor Paulo pregou de manhã, de Efésios, diz que nós não somos salvos pelas obras, mas diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, para andarmos nelas. Ou seja, aquele indivíduo que teve uma experiência verdadeira com Cristo, aquele indivíduo que teve uma experiência verdadeira com Jesus, aquele indivíduo que recebeu a bênção de Jesus, ele tem em si a necessidade de cumprir a lei, porque ele foi feito uma nova criatura. Essa criatura velha foi regenerada, foi transformada, foi tirado o coração duro de pedra e lhe dado um coração de carne, foi tirado o espírito velho e lhe dado um espírito novo. Jesus então diz, vá e se apresente ao sacerdote. Por que o sacerdote? Disse nesse instante, porque além de ser o representante de Deus, era aquele que servia como médico. Vá ao médico, descubra a sua cura. Mas não é só o médico, não. Você vai ao homem de Deus, porque Moisés determinou na lei qual era a oferta que você precisava dar
porque foi purificado da sua moléstia, do seu mal. Ou seja, não pense que eu vim revogar a lei, não pense que eu vim acabar com a lei, não pense que porque você está em Cristo, você está livre para viver no pecado. Muito pelo contrário. Já que você foi resgatado por Cristo, já que você aceitou Cristo como seu Salvador, já que você viveu essa experiência, você agora é convidado por Cristo, exortado por Cristo a cumprir a sua lei. Eu preciso concluir essa mensagem. E lhe pergunto, meu irmão, você tem feito a vontade de Deus? Vou repetir, estou pregando para crente. Estou pregando para crente. Você tem feito a vontade de Deus? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Você tem guardado os seus mandamentos? Você tem criado os seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor? Você tem amado sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela? Você tem honrado e obedecido ao seu marido como a Bíblia determina? Você tem se esforçado para viver uma vida no lar e a vida no trabalho como Deus determinou na sua palavra? Você tem sido um exemplo de caráter, de retidão, para que o mundo lá fora veja a sua luz através das suas boas obras e não glorifique a você, não. Glorifique ao Pai que está no céu. Mas eu quero perguntar a você que não é crente. Hoje, olhando aqui para a igreja, parece que todos aqui somos crentes, salvos e remidos. Você que está em casa. Você que ainda não tem um compromisso com Deus, você que ainda não aceitou a Jesus, você que ainda não viveu essa experiência, você tem lido a Bíblia, você quer estudar a Bíblia na sua casa, você pretende receber você quer nos convidar para estudar a Bíblia com você, para ler a Bíblia com você regularmente, para orar com você. Você hoje tem a oportunidade de tomar essa decisão, de fazer a sua oração pessoal, de convidar a Deus para entrar no seu coração. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Em suma, a mensagem de hoje, ela pode ser resumida no capítulo 1 da primeira carta a João. Não precisa os irmãos lerem, eu vou ler aqui, para vocês terem uma ideia. A suma da mensagem, o resumo da mensagem, é 1 João, capítulo 1, 5 a 9, que diz assim: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Podemos repetir essa última parte, irmãos? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar o pecado e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você que é o leproso, hoje é dia de purificação. Hoje é dia de restauração. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de conversão. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de ter um encontro com Jesus e ser purificado por Ele. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tenha misericórdia desse pregador, Senhor. Toca-me, ó Deus, com a brasa viva do altar. Toca a minha vida, perdoa os meus pecados. Dá-me, ó Deus, uma visão do céu. Dá-me, ó Deus, uma visão de andar e viver na Tua presença. Dá-me a visão, ó Deus, de poder
trilhar os teus caminhos todos os dias da minha vida e jamais envergonhar o teu nome. Ó Pai querido, que os meus irmãos e os meus amigos, ouvintes desta palavra nessa noite, possam ser incomodados por Ti, ó Deus. Se alguém, ó Deus, apesar de Te conhecer, tem vivido uma vida de injustiça, de pecado, de iniquidade, que esta noite seja noite de arrependimento, ó Pai, e de transformação. Se alguém, ó Deus, ainda não teve um encontro com Jesus, não deixa que durma, Senhor, antes de dobrar os seus joelhos, de abrir o seu coração, de invocar o Teu nome e ser salvo. Nós Te pedimos isso em nome do próprio Jesus, aquele que purifica, aquele que limpa, aquele que perdoa e aquele que dá a vida eterna. Amém. Pastor.